Então a gente vai falar hoje sobre os limites do antigo culto. E para isso a gente vai ler Hebreus, capítulo 9, dos versos 1 a 10. Hebreus 9, 1 a 10, diz assim: Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de culto divino e seu santuário terrestre, porque foi edificado um tabernáculo, cuja parte da frente, onde estavam o candelabro, a mesa e os pães à proposição, se chama o Santo Lugar. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança, totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. Sobre a arca estavam os querubins de glória, que com a sua sombra cobriam o propiciatório. Mas dessas coisas não falaremos agora com mais detalhes. Ora, depois que foram feitos todos esses preparativos, os sacerdotes entram continuamente no primeiro tabernáculo, para realizar os serviços sagrados. Mas no segundo, o sumo sacerdote entra sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo. Com isso, o Espírito Santo quer dar a entender que o caminho do santuário ainda não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. Isso é uma parábola para a época presente, na qual se oferecem dons e sacrifícios, embora estes, no que diz respeito à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto, pois não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas, bebidas e diversas cerimônias de purificação impostas até o tempo oportuno da reforma. Você já foi num culto inútil? Eu já fui, uma vez por outra. Talvez você já tenha ido e se sentido mal por pensar assim: nos meus antigos tempos de hiper-neopentecostal, eu me sentia num culto inútil quando ninguém trazia nenhuma profecia, quando nenhum arrepio na espinha fazia eu acreditar que o Espírito Santo estava se manifestando. Com o tempo, onde eu comecei a me tornar mais racionalista do que cristão, eu comecei a encontrar cultos inúteis quando eu não via nada novo ser acrescentado à minha cachola teológica. Então, se ninguém estava me ensinando alguma coisa nova, eu achava que aquele culto era perdido, era inútil, eu voltava para casa com o sentimento de que ele não devia nem ter saído. Você já foi em culto inútil? Você foi num culto a um falso Deus? Alguém te chamou para uma apresentação musical e quando chegou era alguma coisa de alguma religião? E quando você chegou lá, você pensou: meu Deus, eles estão orando, estão falando, estão cultuando a alguém que não está ouvindo. É a nossa principal crítica, por exemplo, às orações, às intercessões a santos que são tão comuns na Igreja Católica. Você ora a alguém que não ouve, que já está com Deus nos céus, descansando em Cristo. Você pede a alguém que não está lhe ouvindo. Você presta veneração, dizem, que nós sabemos que na verdade é a mesma coisa que adoração, a alguém que simplesmente não pode responder. Você pensa em pessoas de religiões animistas, pensa nos profetas de Baal. Um culto inútil é aquele culto que foi prestado no debate ali entre os profetas de Baal e Elias, onde os homens faziam sacrifícios, derramavam águas, se cortavam, sangravam, pediam para que Baal atendesse, mas Baal era um deus mudo. O culto deles era completamente inútil. O Antigo Testamento tem um culto. Quando você lê o livro de Levítico, quando você vê quando Deus fala acerca do culto daquele tempo, havia um culto que não era de todo inútil. Era um culto que no tempo em que foi estabelecido tinha uma utilidade, tinha uma razão, que no entanto, com o passar do projeto de Deus para a história da revelação, o projeto de Deus na construção da redenção se tornou um tipo de culto que quando tentamos voltar a ele, tudo que encontramos é inutilidade. O culto antigo é um culto que hoje não tem mais eficácia, não tem mais a eficácia que tinha no antigo pacto. Vindo aqui para a igreja, eu vi um prédio novo que eu não tinha reparado nenhuma vez. Eu estava dirigindo e vi à direita um prédio branco com azul, muita luz, carros parando em frente, graças a Deus pouca gente dentro, e tinha uma grande estrela de Davi, um grande candelabro e alguma coisa lá que me remetia ao judaísmo. Provavelmente não é uma sinagoga judaica, é mais uma dessas igrejas que se dizem evangélicas que retornam a vários elementos de culto judaico. Aqui na Osório,
aqui pertinho da gente. Não é uma coisa escondida, não é uma coisa de judeu do Oriente Médio, é coisas que acontecem na Vila Peri, que acontece na Manuel Sátiro, acontece a poucos quarteirões de onde você mora. As pessoas retornam a um modelo de culto que não tem mais a utilidade que Deus planejou que tivesse no Antigo Testamento. E mais, o próprio culto do Antigo Testamento não tinha a utilidade que a gente imagina que tem. Quando a gente imagina que aquele culto judaico era suficiente para apresentar todos os elementos da salvação. Ou quando a gente acha que os judeus recebiam a exata capacitação à fé que nós recebemos na Nova Aliança. Para explicar isso, então, Hebreus 9, 1 a 10 dá 7 motivos pelos quais o culto do Antigo Testamento é inferior, é quase inútil para nós que hoje vivemos na Nova Aliança. Claro que não era um culto falso, quando foi estabelecido era a forma correta de louvar o nome de Deus, mas foi ultrapassado. Nós já estamos à frente dele. As aplicações dos sermões, do último sermão em Hebreus, foi que nós devemos amar o Antigo Testamento, mas que devemos superar o Antigo Testamento. De que nós lemos, aprendemos e somos edificados pelo que é dito acerca do Antigo Pacto, mas nós superamos o Antigo Pacto e seguimos para algo muito maior, muito mais útil, muito mais eficaz. A eficácia do novo culto é muito superior a qualquer coisa que nós tenhamos vivido no período, que qualquer crente tenha vivido no período do Antigo Testamento. Então vamos olhar para esse texto devagarzinho, vamos olhar para essas 7 coisas, esses 7 motivos pelos quais a gente não volta para o culto do Antigo Pacto pela sua inferioridade, por causa da grandeza do culto que a gente vive hoje. Primeiro, o pessoal da água aí, se quiser me dar uma força. Primeiro, o antigo culto era regido por regulações temporais, ao contrário do nosso culto. Vamos ler no verso 1. Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de culto divino e seu santuário terrestre. E aqui ele fala de 2 coisas, certo? Há um preceito de culto divino, essa é a minha tradução. Se você traduzir literalmente do grego, vai ser algo como, você vai ter a regulação da adoração. É isso que ele está dizendo, certo? O Antigo Pacto tem a regulação da adoração. Ele está explicando como é que adora. E tem também um santuário que é terrestre. O que é que ele está fazendo quando diz isso? Começa dizendo isso. Ele está primeiro validando o Antigo Pacto. O Antigo Pacto não foi um erro dos judeus, foi algo que Deus fez com eles de fato, mas ele está limitando o Antigo Pacto. O Antigo Pacto era terrestre. O Antigo Pacto era só regulação de adoração. Era Deus explicando como é que eles iam adorar naquele tempo. Ele está falando há algum tempo, aqui no livro de Hebreus, de que coisas eram terrenas e meras sombras. Lembra quando a gente falou que o ministério dos sacerdotes era um ministério de sombra, que era um ministério que era por enquanto, que representava algo muito superior que viria? Quando ele fala de terrestre aqui, ele está dando um sentido de limitação temporal, quase limitação geográfica. É uma adoração que não reflete em sua forma necessariamente o interesse eterno de Deus. É uma regulação terrena da adoração, é uma regulação temporal, limitada da adoração. Os nossos irmãos mais reformados costumam dizer, por exemplo, que a lei mosaica era um reflexo do caráter de Deus e que por isso a gente tem que dar mais atenção à lei do Antigo Testamento quando a gente vai viver no Novo Testamento. No entanto, muitas vezes o que a gente não entende é que o Antigo Pacto, sim, é uma manifestação temporária, circunstancial, terrestre do caráter de Deus. Deus manifesta sim o seu caráter, a lei não é uma coisa má ou negativa, mas é a manifestação do caráter de Deus a um povo, a um tempo, a um momento, agora. Deus está manifestando uma regulação de culto presente. Se apegar ao Antigo Testamento e aos modelos de culto antigo, acreditando que isso é algo ao qual nós devemos nos voltar, é ignorar a temporalidade daquilo que Deus estava fazendo no Antigo Pacto. Então você lê e olha aqui, pastor, mas tinha o sacrifício, pastor, mas tinha a estola sacerdotal, pastor, mas tinha a aspersão de sangue, mas pastor, tinha o sábado que era guardado, tinha isso, tinha aquilo, tinha a Arca da Aliança, e a gente precisa de alguma forma desses elementos. E não, nós não precisamos mais de nada disso, justamente porque o Antigo Pacto, sim, era divino, mas era divino para um tempo, era divino para um momento, era divino para uma circunstância, e nós não retornamos àquilo.
Em segundo lugar, e está muito próximo, muito perto do primeiro ponto, o autor vai dizer que o antigo culto era também específico e localizado. Era um culto cheio de detalhes e de nuances, porque ele era um culto que se manifestava justamente pela sua forma. A forma do culto judaico era que trazia o conteúdo do culto judaico acima de qualquer coisa. Lembra que os nossos cultos cristãos são voltados principalmente para 3 coisas. Nós temos música, onde nós cantamos a Deus, nós temos orações, onde falamos com Deus, nós temos pregação, onde Deus fala conosco. Temos também, em quarto lugar, se a gente puder colocar assim, um tempo de comunhão, de serviço, de vida de igreja. O culto judaico não era centrado em música ou centrado em pregação. O culto judaico era centrado nos rituais de sacrifício. Aquilo era o centro do culto judaico. Era aquilo que era cerimonial, era a base, era o fundamental do que eles viviam. Essa cerimônia, esse aspecto cerimonial, essa cerimônia do culto judaico, era algo que fazia sentido naquele tempo, mas era específico e localizado para aquele tempo. O texto vai trazer aqui várias informações sobre isso, a gente não vai se demorar nisso, mas ele diz a partir do verso 2, porque foi edificado um tabernáculo. Você lembra do tabernáculo que foi levantado pelo povo judeu? Na parte da frente você tinha o candelabro, você tinha a mesa, você tinha os pães da propiciação, que ficavam numa primeira câmara chamada Santo Lugar. Nesse lugar entravam todos os sacerdotes. No entanto, havia um segundo lugar, uma segunda câmara que era dividida por um véu. Nessa segunda câmara, os sacerdotes não podiam entrar. Apenas o sumo sacerdote, uma vez no ano, entrava lá. Nesse lugar chamado Santo dos Santos, tinha um altar de ouro, certo? Nesse altar de ouro ficava em cima um incenso e você tinha a Arca da Aliança. Essa Arca da Aliança era totalmente coberta de ouro e dentro dessa arca, aliás, havia uma urna nessa arca e dentro da urna da arca haviam 3 coisas. Havia o maná do deserto, havia o bordão de Arão que floresceu no deserto e havia então as tábuas da aliança, que Deus manifestou a sua lei no monte. Em cima dessa arca você tinha uma escultura que eram 2 querubins, certo? Um tipo de anjo do Antigo Testamento de grau mais elevado, digamos assim, e as asas desses querubins que se tocavam tinham uma glória, eram querubins muito bonitos, representavam a glória de Deus de alguma forma, e a sombra das asas dos querubins cobriam o propiciatório. Ele explica todo esse processo, e é meio frustrante, que eu estava falando com o Davi na semana, a gente troca umas figurinhas dos nossos sermões, e ele estava dizendo que é a parte mais frustrante do texto. Ele segue dizendo, mas dessas coisas não falaremos agora com mais detalhes. Aí você fica assim, poxa, escreveu com pressa? Conta aí os detalhes, quero entender. Mas ele traz toda essa ideia sobre o culto judaico. Olha como é que funcionava. Você tinha uma planta baixa de um prédio dada por Deus, certo? A gente não tem isso. Ninguém tem na Bíblia, no apêndice, como é que é o formato de prédio de culto. Você tinha a planta baixa do local de adoração, você tinha que ter a divisão dos locais, tinha um lugar que só sacerdote entrava, tinha um lugar que só sumo sacerdote entrava, você tinha uma série de coisas que eram postas por Deus acerca de como funcionava. Aí tinha uma arca que manifestava Deus, a imagem de Deus, aí Deus diz exatamente o tamanho da arca, o material da arca, a escultura que enfeita a arca, tudo foi expresso por Deus acerca daquela adoração. O sacerdote entrava, num primeiro momento, para sacrificar ao povo de Deus. Uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava não sem sangue, porque tinha que levar o sangue da propiciação dos seus pecados, dos pecados dos outros. Ele entrava para fazer, então, o sacrifício, e lá Deus manifestava a sua glória. Era tão séria a ideia de que os sacerdotes não podiam entrar lá, que há escritos judaicos que não são bíblicos, mas são interpretações judaicas acerca do Antigo Testamento, que registram que muitas vezes os sumos sacerdotes entravam no Santo dos Santos com sinos e com uma corda amarrada na cintura. Que aí eles entravam lá, se o pessoal ouvisse os sinos pararem de tocar, imaginavam que o sumo sacerdote tinha morrido. Se ele morreu, quem é que vai lá tirar o cadáver do coitado? Ninguém. O que eles faziam? Eles puxavam pela corda da cintura. Porque ninguém poderia entrar sequer para tirar o corpo do sumo sacerdote, teria sido morto por Deus, porque estava em pecado contemplando a sua glória. Havia uma manifestação física e específica de Deus por trás de um véu. O cristianismo é absolutamente distinto disso. Como é que é o modelo de culto cristão? E se você parar para prestar atenção, o cristianismo não existe para a cultura ocidental, para o pessoal da América Latina, para brasileiros na Vila Peri.
O cristianismo existe para todas as eras, épocas, povos, culturas e línguas. O interesse de Deus é justamente para todo povo, tribo, língua e nação. Se você sai daqui, faz uma viagem missionária e vai para a África, você vê um tipo de culto totalmente diferente. Você vai para a China, é outro tipo de culto. Na Europa, é outro tipo de culto. Você tem o tipo de manifestação de louvor a Deus se adaptando em cada cultura. E nós temos uma cultura de igreja que responde às nossas necessidades e ao nosso histórico. Você vai a 4 quarteirões ou em outro bairro, você tem um outro modelo de culto que representa também o interesse do melhor serviço aos irmãos. Deus não diz quais são os instrumentos que a gente usa, porque a gente usa instrumentos que melhor servirem ao povo. Deus não diz se eu tenho que ficar em pé e vocês sentados, ou vocês em pé e eu sentado, se eu fico alto ou baixo, que roupa eu uso, que tipo de púlpito eu uso, se eu posso usar um iPad ou se eu uso uma Bíblia de papel, ou se usa projetor, microfone ou não. Deus não diz nada disso no Novo Testamento, porque nós não temos regulações sobre tipo de prédio, modelo de culto. É uma história engraçada que parece que muitos missionários no passado não entenderam isso bem. Não é? Existem muitos casos de missionários importando pianos para a África porque não tinha piano na África. Então como é que eles iam louvar a Deus com música santa? Então tiveram que levar pianos de navio para a África para poder ter piano na África, para poder ter música na igreja. E por muito tempo só podia usar piano na igreja. Pensa numa história muito, muito boa, já contei algumas vezes aqui, de missionários americanos e europeus que vieram aqui para o Ceará, e as missões só sustentavam, só bancavam o financiamento da construção do prédio se a planta do prédio viesse lá de fora. Então, por algum tempo, tivemos no interior nordestino prédios com calha de neve, prédios de igreja que eram feitas para esquentar dentro, para proteger do frio de fora, né? E quase todos esses prédios foram derrubados com o tempo e reformados para poder fazer sentido na nossa cultura. Nós não temos algo assim. O Antigo Testamento, no entanto, tinha detalhes específicos e estruturais. Era um culto, irmãos, profundamente judaico, para o povo judeu, em um tempo específico, em uma cultura específica. Não era um culto para nós. Aquele culto foi dado por Deus a um povo específico. Aquele culto foi dado por Deus a uma cultura específica num tempo específico. Não é o culto que ele nos entrega. O culto judaico era um culto cuja forma apontava para a finalidade. Era um culto cujas manifestações formais apontavam ao fim daquele culto. O nosso culto é pura finalidade. O nosso culto não se comunica pela forma. O nosso culto existe apenas para seu fim. Nós nos reunimos para louvar o nome de Jesus Cristo. O que a gente faz, o som, o microfone, a hora que começa, se tem prelúdio, se não tem, se é polúdio, se não tem, se tem música, se não tem, instrumento, se não tem, ninguém liga. E não é isso que comunica a verdade do Evangelho. Enquanto o culto judaico, a forma apontava para o fim, o nosso culto pula as formas. O nosso culto se importa unicamente com a sua finalidade. Nós não copiamos formas judaicas, porque nós não precisamos das formas, porque nós já temos o alvo e a profundidade daquilo que o culto significa. Nós não somos como os romanistas, os anglicanos, tradicionalistas conservadores, que acreditam que precisamos de uma forma que comunique a grandeza, porque mais que a forma diga alguma coisa, essa não é a preocupação do culto do Novo Testamento. Porque nós temos um culto que é simples. Nós temos um culto que não tem muito enfeite. Você chega aqui e tem o quê, meu irmão? A gente ora, a gente canta, a gente ouve a pregação, a gente aperta a mão dos irmãos, dá um abraço, dá um cheiro no cangote do colega, e é isso. O que é que tem de mais? Nada, porque não precisa de mais, porque ninguém liga para mais, porque o nosso anseio é um só. Nós não precisamos mais de sombras quando nós já temos a coisa em si, não precisamos mais de profecias quando temos o cumprimento, nós não precisamos mais do sacrifício de cordeiros quando o Deus vivo morreu em nosso lugar. Nosso culto não é formalista, o nosso culto não é muito preocupado com formalidades e estruturas muito físicas, muito fixas também, porque o nosso culto é um culto centrado no seu alvo e no seu fim. Nós temos um culto centrado na pessoa e na obra de Jesus. Em terceiro lugar, o antigo culto tinha sacerdotes humanos e pecadores, e por isso era um culto ineficaz e diferente do nosso. Veja a partir do verso 6, a gente já leu isso. Ora, depois que foram feitos todos esses preparativos, os sacerdotes entram continuamente no primeiro tabernáculo para realizar os serviços sagrados. Ou seja, esses sacerdotes, eles tinham que entrar continuamente. Os serviços sagrados aconteciam de novo e de novo. Havia uma repetição desse culto. Mas no segundo, aqui é a segunda câmara, o Santo dos Santos,
O sumo sacerdote, o líder dos sacerdotes, entra sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo. O antigo pacto, o antigo culto, era um culto que acontecia por meio da intermediação de figuras humanas, frágeis e pecadoras. Essas figuras humanas eram figuras que precisavam entregar sacrifícios pelos próprios pecados. O sumo sacerdote morria se entrasse sem passar por todos os rituais de purificação. O antigo sacerdote não podia entrar no Santo dos Santos sem sangue, porque ele precisava oferecer sacrifícios pelos pecados do povo todo ano e sacrifícios pelos próprios pecados todo ano. O que significa que o mediador do antigo pacto era inferior ao mediador do novo pacto, porque o mediador do novo pacto não precisa entregar sacrifícios por si. Jesus não foi salvo pela fé, ao contrário de nós. Há um texto muito bom do reverendo Augusto Nicodemos chamado Jesus não era cristão, porque Jesus não precisou se arrepender dos pecados, não precisou ser justificado pela fé, não precisou do sacrifício de alguém por ele. Jesus foi o único salvo pelas obras, até hoje. Ele viveu a vida perfeita e justa e digna que precisava viver para ser salvo por Deus. Você quer ser salvo pelas obras? Você tenta viver igual Jesus viveu. Eu lhe garanto que já não dá. Você já não viveu até aqui. Jesus, então, morre como um sacrifício perfeito, sem mácula, sem ruga, sem mancha, porque ele é aquele que não precisou entregar sacrifício por si. Voltar ao antigo pacto é voltar a mediadores inferiores, é voltar a gente pequena, a coisa menor, talvez homens elevados, cheios de pompa e circunstância, cheios de forma, mas vazios da pureza que apenas Cristo pode entregar. Se nós voltamos ao antigo pacto, nós voltamos a um culto que não cumpre os requisitos de pureza que Deus espera daquele que é seu sacerdote. E ele oferecia também sacrifícios pelo povo, todo ano ele oferecia sacrifícios pelo povo. A gente vai chamar atenção para isso de novo daqui a pouco. Quarto lugar, o antigo culto oferecia um acesso restrito a Deus, diferente do novo culto. Veja o verso 7 comigo de novo. Mas no segundo, o sumo sacerdote entra sozinho uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo. Apenas o sumo sacerdote podia entrar nesse local onde a presença de Deus se manifestava. Ele fazia isso com sangue para poder entregar sacrifícios por si. Deus se manifestava de forma restrita. Deus se manifestava apenas a homens espiritualmente escolhidos de forma elevada. Quando Cristo morre, em todos os relatos que temos um véu que rasga. E o véu que rasga é justamente esse véu. É o véu que separava o Santo dos Santos do primeiro lugar santo, daquele átrio, do primeiro átrio e do segundo átrio, que era separado por aquele véu. O que Deus faz quando mata o seu filho é rasgar isso. Nos dois relatos evangélicos onde isso aparece, você tem como primeira ação de Deus a rasgar o véu, é um gentio se convertendo, que é o soldado romano se convertendo ao Senhor, reconhecendo a sua grandeza. Sabe o que isso significa? A gente costuma dizer assim, o véu foi rasgado, então nós podemos entrar no Santo dos Santos. E a verdade é, o véu foi rasgado, Deus saiu do Santo dos Santos. Não é que nós entramos em um lugar restrito, é que agora Deus não está mais escolhendo se manifestar apenas aos seus sumos sacerdotes. Temos um Deus que se decide manifestar agora a todos os povos, a todos os homens, agora todos nós, você aí, ralé, conta bancária no vermelho, não estudou direito, mal sabe escrever o nome, não lê muito, nunca foi para a faculdade, cheio de burrada, chega em casa estressado, chuta o cachorro, sabe, briga no trânsito, você, fuleiragem, só você, certo? Se você tem Jesus, você encontra hoje aquilo que só o sumo sacerdote encontrava no antigo pacto. Aquele local santo, sagrado, que um homem entrava com a corda na cintura para ser puxado quando morresse, é onde você está hoje em Cristo Jesus. Você simples, você qualquer um, do menor ao maior, acesso pleno a Deus. Para que voltar ao antigo pacto? Para que voltar a imagens da Arca da Aliança, se todos nós, cada um de nós, com falhas, pecados, com lutas e batalhas, nos momentos que nos sentimos fracos e incapazes, ainda assim temos um acesso a Deus que apenas o mais alto cargo clerical do Antigo Testamento podia encontrar.
nós temos um acesso limpo, livre, direto ao nosso Senhor. O antigo pacto era ineficaz, porque o antigo pacto não fornecia acesso direto a Deus, como nós temos hoje. Aqueles homens tinham acesso totalmente mediado por outros homens. Você não precisa disso. Você não precisa de mim para chegar a Deus. Você não precisa do presbitério para chegar a Deus. Você não precisa de uma igreja específica para chegar a Deus, ou do profeta ungido para chegar a Deus. Você chega a Deus direto. Você chega a Deus de forma total e aberta. Minha função aqui é lhe ajudar, é pastorear, é ensinar, é corrigir. A função dos colegas de igreja é apontar, é encorajar no caminho do Evangelho. A função de pessoas que te ensinam e instruem é a função de te dar conhecimento de Deus. Mas ninguém é seu intermediário mais ao Senhor. O teu acesso é direto, o teu acesso é total, é pleno. É o acesso que só é dado àqueles que hoje vivem no novo pacto. Para que voltar aos rituais da antiga aliança? Em quinto lugar, e talvez aqui seja, a gente comece a entrar nos pontos mais profundos das diferenças entre o antigo pacto e o novo pacto, e é o momento em que o autor aos Hebreus começa a ser mais explícito nas aplicações que ele faz acerca dessas diferenças. Está no versículo 8, onde fala que o antigo culto, ele era tão ineficaz de alguma forma, que ele sequer conseguia cumprir a sua função. O antigo culto tinha uma função, e a sua função não era plenamente cumprida. Lê comigo aqui. Versículo 8. Com isso, o Espírito Santo quer dar a entender que o caminho do santuário ainda não se manifestou enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. Olha só, o santuário, o caminho do santuário ainda não se manifestou enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. O que ele está dizendo aqui para a gente? Ele está dizendo que esse é o ensino do Espírito Santo, com base no modo ritual judaico. Por que é que eles tinham que todo ano entregar sacrifícios? Por que é que todo ano eles repetiam as mesmas oferendas para aplacar a ira de Deus por causa do pecado? Porque a coisa em si, que aquilo simbolizava, ainda não tinha se manifestado. O tabernáculo, o santuário ainda não tinha se manifestado enquanto o tabernáculo estava erguido. O que ele está dizendo é que o nosso acesso direto e total a Deus não estava posto, o verdadeiro culto ainda não estava acontecendo, porque ainda tinha aquele tabernáculo, porque aquilo ainda estava funcionando. Se você precisa fazer hemodiálise todo dia, é porque o teu rim parou, cara. E se teu rim não funciona, você precisa todo dia voltar naquela máquina para ficar purificando teu sangue. Por que eles tinham que ficar fazendo aquele mesmo sacrifício de novo e de novo? Porque alguma coisa não estava funcionando. E o que não estava funcionando era a participação daqueles homens em uma transformação total com Deus. Era aqueles homens vivendo em um tipo de culto que era capaz de transformá-los profundamente. O pedido de casamento, por exemplo, tem uma função. Você pede alguém em casamento, para quê? Para enrolar mais 2 anos. Não, mentira. Você pede alguém em casamento para casar. Mas você tem que pedir em casamento de novo todo mês. O que está acontecendo? Aquele pedido não está funcionando. Você vai ver de novo, e de novo, e de novo. Alguma coisa está desregulada dessa relação. As coisas têm funções. E algumas coisas, a sua função é de uma vez por todas. A função do casamento é estar casado, é casar. Se você tem que casar de novo toda semana, alguma coisa está complicada. Alguma coisa não está funcionando. A função do culto era perdoar. A função do sacrifício era tirar pecado. A função daquele tabernáculo era aproximar os homens de Deus. Mas todo ano, de novo e de novo, por todo o povo havia necessidade de sacrifício. Por quê? Porque enquanto o tabernáculo presente estava posto, o verdadeiro santuário ainda não havia se manifestado. Aquilo era sombra, aquilo era símbolo. O antigo culto não era o verdadeiro santuário e o verdadeiro tabernáculo. Às vezes você lê o Antigo Testamento e vê tudo tão suntuoso. E é ouro, e é pedra preciosa, e é querubim, e é uma arca que quem pega morre, porque Deus manifesta fisicamente a sua glória. Deus aparece como uma fumaça no templo que o povo não consegue ficar de pé. As costas de Deus aparecem para Moisés e o rosto dele brilha. Tudo no Antigo Testamento parece, sabe, fumegante e suntuoso. E a verdade é que aquilo ali era só desenho da coisa em si. Era o retrato falado da glória manifesta agora. Era só a maquete, era a planta baixa do prédio em que hoje nós habitamos, onde Deus manifesta a sua glória com clareza, com profundidade, onde agora o culto cumpre a sua função. De uma vez por todas encontramos perdão em Cristo Jesus. Nos reunimos todo domingo para rememorarmos isso,
para nos encorajarmos nisso, para aprendermos mais sobre isso, para cuidarmos uns dos outros nisso, mas não para experimentar isso de novo, porque o perdão é dado de uma vez por todas. O perdão em Cristo Jesus, a redenção que nos é conferida no novo pacto, você recebeu quando creu e acabou. Você não precisa de novo, não tem que renovar o pacto, não tem que procurar batismo toda semana para lavar pecado, não tem que vir à frente com a mão para cima, se reconciliar todo domingo para que Deus te aceite. Uma vez encontrando Jesus, você já entrou em um pacto que é eterno e que perdura e que já cumpriu a sua função. Você já teve a sua festa de casamento, agora é só permanecer nesse relacionamento com o Senhor. Você já tem órgãos novos, você não precisa mais voltar de novo para purificar nada. Você já foi plenamente purificado pela obra perfeita de Jesus. Se você creu, meu irmão, se você creu, você permanece. Às vezes a gente acha, não é, que a cada pequeno pecado cometido, que a cada falha cometida, que cada erro que a gente comete na caminhada, a gente perde a salvação, a gente sai da fé, não sou salvo mais, aí tenho que voltar para a fé, aí pequei de novo, saí da fé, vou para o inferno, mas agora criei de novo, voltei. Isso não existe. Seu nome não está no livro da vida e é riscado, escreve, risca. Seu nome está nas palmas das mãos de Deus, aí sai, volta. Ou então você está já com ele assentado no mundo espiritual, como diz Efésios 2, aí você vai para o inferno, aí sobe para o céu, vai para o inferno, sobe para o céu. Isso não existe. Você não vem aqui todo domingo para ser salvo de novo. Nós encontramos Jesus uma vez e foi de uma vez por todas, porque é um novo culto, porque é um novo pacto, porque a nova aliança manifesta uma intimidade, uma redenção que é eterna, que o antigo pacto não sabe como é. Os homens precisavam de sacrifícios constantes, porque precisavam renovar o selo da aliança de todo o tempo. Precisavam de sacrifícios todo ano, porque precisavam todo ano receber de novo o perdão dos seus pecados cometidos. Nós temos um Cristo que foi dado de uma vez por todas, porque só precisou que ele morresse e derramasse o sangue uma vez, e é o suficiente para recebermos aquilo que ele intenta a nós. Em sexto lugar, o antigo culto era incapaz de nos aperfeiçoar, e esse talvez seja o ponto alto do que o autor dos Hebreus quer dizer para nós aqui acerca do antigo pacto. Ele diz que as leis mosaicas e o modo como o antigo culto acontecia possuía uma incapacidade muito profunda, que era a incapacidade de nos dar a perfeição que nós encontramos em Cristo Jesus. O verso 9 diz isso. Isto é uma parábola para a época presente, na qual se oferecem dons e sacrifícios, embora estes, no que diz respeito à consciência, sejam incapazes para aperfeiçoar aquele que presta culto. Ele diz, olha, o antigo pacto, aquilo que aconteceu lá, serve de parábola para a gente. Tem uma parábola, tem uma ilustração aqui. Qual é a ideia? É que se oferece dons e sacrifícios naquele tempo, e esses sacrifícios eram ineficazes para aperfeiçoar quem prestava culto. A gente muitas vezes lê o Antigo Testamento com olhos muito neotestamentários. Nós lemos a experiência de fé do Antigo Testamento a partir da nossa experiência de fé como crentes no Novo Testamento. Mas o culto que eles possuíam não possuía a mesma força e eficácia de transformação que nós recebemos no Novo Pacto. Ele diz claramente que havia uma ineficácia naqueles sacrifícios, e era a ineficácia de nos aperfeiçoar. Nós encontramos uma perfeição em Cristo Jesus. Recebemos das bênçãos da nova aliança através daquilo que Cristo fez. Recebemos uma morada do Espírito, aliás, nos tornamos uma morada do Espírito, recebemos uma habitação plena do Espírito Santo. Uma vez que o Espírito Santo faz de você morada, uma vez que o Espírito de Cristo mora em você, ele não vai embora. No Antigo Pacto isso não acontecia. Você vai ver no Antigo Pacto o Espírito Santo vindo a pessoas e saindo de pessoas. Porque no Antigo Testamento a habitação do Espírito não era como a nossa. O Espírito vinha para preparar homens para serviços, para trazer homens a certos ofícios. O homem era o rei, e porque era rei recebia o Espírito. Quando deixava de ser rei, o Espírito saía. Homens recebiam do Espírito Santo para entalhar obras de arte, para construir alguma coisa em madeira. O Espírito Santo vinha para dar força à sanção. E então ia embora, quando a força saía. No Novo Pacto a coisa é diferente. Nós não recebemos simplesmente um Espírito que chega a nós para nos capacitar a algumas atividades de ministério específicas. Recebemos um Espírito que mora em nós e que, morando em nós, nos transforma em nível profundo.
Romanos capítulo 8, você não precisa abrir, mas se você quiser anotar, anote, eu vou ler para você, mas Romanos 8, a partir do verso 3, registra Paulo descrevendo a experiência de um judeu tentando agradar a Deus ainda debaixo do antigo pacto. Ele diz, porque aquilo que a lei não podia fazer, por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez enviando seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no que diz respeito ao pecado. E assim Deus condenou o pecado na carne, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ele diz, olha, a lei não podia fazer, a lei não conseguia me transformar da forma como Jesus faz, ao não deixar mais eu andar segundo preceitos humanos. Paulo diz constantemente em Romanos 8, eu quero fazer o bem, não consigo, tenho um mal aqui, brigando com minhas mãos, eu sou miserável, estou em um corpo de morte, e essa é a descrição de um judeu debaixo da lei do Antigo Testamento. Ele tinha um padrão moral que ele não cumpria, porque ele não era preparado, transformado, aperfeiçoado a cumprir. Nós, por outro lado, recebendo o poder do Espírito Santo e a transformação cabal, oriunda da nova aliança, temos uma força procedente de Deus para agora permanecermos firmes, inescapáveis em uma transformação vindoura, tanto presente quanto vindoura na nossa glorificação. Gálatas 3 diz a mesma coisa, a partir do verso 21. Seria então a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, então a justiça seria de fato procedente da lei. Ou seja, a lei do Antigo Testamento era ineficaz para dar vida, e a justiça de Cristo não procedeu dessa lei. Verso 22, mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que mediante a fé em Cristo Jesus, a promessa fosse concedida aos que creem. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, e nela encerrados, encarcerados, presos, para que a fé, que no futuro haveria de ser revelada, para essa fé que no futuro haveria de ser revelada, de maneira que a lei se tornou o nosso guardião, nosso tutor, nosso babá, para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Mas agora que veio a fé, já não permanecemos subordinados ao guardião, à lei, pois todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Gálatas vai dizer que a lei era incapaz de dar vida, continuávamos mortos debaixo da lei. Esses homens do antigo pacto não eram vivificados como nós somos vivificados. Por isso que a justiça de Cristo não veio da lei, mas veio através da fé em sua obra plena e perfeita. Voltar ao antigo culto é voltar a algo incapaz de fornecer transformação. É voltar a algo que sim nos muda, nos move de alguma forma, mas que parece nada comparada com a bênção que nós recebemos na nova aliança. Ah, como aqueles homens dariam tudo para estar onde nós estamos hoje. E nós desprezamos a grandeza da obra de Jesus, em nos transformar, em nos trazer para perto dele. Não precisamos voltar a pequenos rituais do judaísmo, porque nós já temos um culto cujo efeito é incomparável com os efeitos da antiga aliança. Em sétimo e último lugar, ele diz que o antigo culto, por isso tudo, era mera ordenança da carne. Ele diz no verso 10, pois não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas, bebidas e diversas cerimônias de purificação impostas. É um contraste muito interessante aqui. Ele fala de algo que é fundamentalmente externo. Eram ordenanças da carne, eram ordenanças humanas, fala do que é fundamentalmente humano, externo, em contraste com o que é espiritual. Carnal aqui não é de pecaminoso, certo? A gente às vezes lê carne na Bíblia, acha que tudo que é carnal é pecaminoso, mas carne vem também falando do que é humano em contraste com o que é espiritual. Nossa guerra não é contra carne e sangue, é contra principados e potestades. A carne aqui fala daquilo que é humano, daquilo que é localizado, que é temporal. O antigo pacto, o antigo culto, era a ordenança da carne. Era meramente humano. Não é que não fosse espiritual, mas que não manifestava os elementos de espiritualidade do novo pacto. Era sobre comida, sobre bebida, sobre cerimônia. Era externo, era físico. Não é como o novo culto, onde Jesus diz claramente que o reino de Deus não é sobre comida ou bebida. É sobre aquilo que o Espírito Santo está gerando no nosso coração. Enquanto o antigo pacto, o antigo culto era fundamentalmente externo, o novo culto trata diretamente acerca daquilo que é interior. Os discípulos comiam sem os rituais
de purificação, os judeus vinham até eles e reclamavam: por que teus discípulos não lavam as mãos antes de comer? E Jesus diz que o que contamina o homem não é o que entra, é o que sai. O crime, o homicídio, a inveja, os males, não vêm simplesmente por influências internas, do contexto, do ambiente. Não é simplesmente que as pessoas foram ensinadas pelos traumas do passado, pelas circunstâncias que estão inseridos. Procede do interior, é do coração. Não é meramente comportamento. O homem não é simplesmente fruto do ambiente que ele está inserido. Tudo vem de algo que é eterno e perene, de mal dentro dele. Algo que vem desde o Éden, algo que vem desde a queda de Adão e que define quem nós somos. E que se Cristo não vier para nos transformar, nós vamos continuar exalando, transmitindo, suando pelos poros a nossa maldade. O antigo culto era ineficaz para lidar com isso. O antigo culto falava de lavar a mão. O antigo culto era sobre ritual. Era sobre não pegar em carcaça, era sobre não comer porco. O antigo culto era altamente perecível. E nós achamos que a fé é isso. Nós achamos que a fé é isso. Eu sou crente, pastor. Por quê? Pastor, eu não como carne de porco. Não como sangue, galinha, cabidela, Deus me livre. Não trabalho no domingo, pastor. De jeito nenhum. Dia santo. Pastor, minha saia aqui. Traz a régua, pega a treina ali, deixa eu ver. Nem um palmo acima do joelho. Estou dizendo, nunca provei álcool na minha vida, jamais, nadinha. Ouço nem música secular. Meu marido veio com o negócio de cantar música romântica para mim, eu dou um tapa na cara. Que é só gospel, viu? Baixa a coleção Amo Você, volume 1. Tá lá, só toca isso. Na minha casa não, certo? Aqui ó, crente, amo Jesus. E a gente acha que a fé é isso. A gente acha que fé é assumir uma série de rituais externos, comportar externamente, quando na verdade a fé é muito mais do que isso. Você pode imitar comportamento, você pode fazer externamente tudo aquilo que a Bíblia manda e ainda assim ir de saia midi, ouvindo música gospel para o quinto dos infernos, certo? Se o teu coração não estiver posto em Cristo Jesus. Eu não estou desprezando a santidade que se manifesta externamente, certo? Porque isso precisa acontecer como fruto de algo que vem de dentro. O cristianismo é sobre coração. O novo culto não é sobre o ritual externo. O novo culto é sobre aquilo que acontece dentro. Porque o antigo pacto é só casca. O antigo pacto era só não tocar, não pegar, não ver. E Paulo vai dizer em Gálatas que isso é inútil. É inútil para lidar com a sensualidade do coração. É inútil para resolver o que está dentro. Você transforma o comportamento e você não muda nada do interior, se não houver o poder de Cristo transformando quem você é. E isso você só encontra no novo pacto. Isso você só encontra no novo culto. Isso você só encontra quando você descarta os pequenos rituais do judaísmo e você adentra em algo muito mais profundo que foi dado através da obra de Cristo Jesus na nova aliança. Porque Jesus é a reforma do culto. Jesus é a reforma do sacerdócio. Você acha que a reforma protestante foi grande coisa? Você é rato de seminário, amante de história da igreja, a grande convulsão do Ocidente, que foi a reforma de Martinho Lutero, isso não foi nada comparado com a reforma que Cristo faz no sacerdócio para que nós possamos encontrar vida plena com Deus. É assim que o texto termina no verso 10. Até que o tempo oportuno da reforma venha. Até o tempo oportuno da reforma. Houve uma reforma, houve uma transformação. Jesus explodiu tudo, desde o alicerce, e construiu outra coisa. Nos deu caminho direto, nos deu uma transformação total, nos deu uma habitação do Espírito, tirou meras questões de tocar, de comer, de beber e colocou uma transformação interna que muda quem nós somos, que transforma a gente desde o âmago, que nos muda de uma forma que o antigo pacto era incapaz de fazer. Para que voltar a meros rituais do judaísmo se nós temos a coisa em si, a profusão de glória que procede diretamente do trono de Deus? Por que nós precisamos voltar aos candelabros? Por que nós precisamos voltar aos pães? Por que precisamos voltar à ausência de fermento? Por que precisamos voltar a roupas sacerdotais? Por que precisamos voltar a guardar dias, a evitar certos alimentos, se nós já temos a manifestação de um culto que cumpre a sua função final, que é capaz de nos aperfeiçoar, que nos dá um acesso irrestrito a Deus, cujo sacerdote não é humano, não é pecador, mas é o sacerdote perfeito, um culto que não é específico, localizado, terreno, mas é um culto pleno, total e aberto a todo o povo, a toda a cultura, a cada um que esteja disposto a se aproximar dele e receber das bênçãos que emanam da cruz.
É aí, meus irmãos, que a gente encontra esperança e vida eterna. É aí, irmãos, que a gente encontra a grandeza do verdadeiro culto. Você já está nesse culto, meu irmão? Ou você ainda está no culto inútil? Ou você ainda está num culto que não serve de nada? Ou você ainda está rezando para gente que já morreu? Ou você ainda está adorando divindade que só existe na tua cabeça? Ou você ainda adora os deuses do teu coração? Ou você ainda adora um Jesus que tu inventou porque ele é conveniente? Aquele Jesus paz e amor, legal, gente boa, que não cobra muito de mim, que não muda muito a minha vida, sabe? Jesus que falou umas coisas massas sobre amor, mas que não me convida a um relacionamento real e total com ele, mas que não me transforma profundamente naquilo que eu sou, que não me traz a uma entrega de confiança na obra da cruz. Você pode vir para o culto todo domingo, você pode assumir todos os comportamentos de crente, você pode não tomar nada, não beber nada, não ver nada, não fazer nada de errado, não tocar em nada, ser bonito, manso, falar baixinho e no final das contas não conhecer o Deus vivo. Porque Deus sabe o que está aí dentro, Deus conhece o teu coração e Ele está disposto a fornecer pureza, transformação e aperfeiçoamento em um nível que nada vai conseguir mudar. Você não vai vencer a miséria da tua alma imitando o crente. Você não vai vencer os pecados de estimação e ocultos que você carrega ao longo da vida imitando o comportamento de igreja. Você vai aprender, você vai crescer, se transformar e virar outra pessoa em Cristo, quando as bênçãos da nova aliança aperfeiçoarem o teu coração, tirarem o coração de pedra, colocarem um coração de carne e te mudarem desde o âmago. Você só encontra isso correndo para Jesus. Você só encontra isso confiando plenamente na grandeza dessa obra, se sujeitando, crendo que na cruz Ele levou os teus pecados e que na cruz, e que da cruz emana uma transformação que nada nesse mundo pode te dar. Nada nesse mundo pode te dar. A terapia pode te ajudar, fazer um curso vai te ensinar, mudar os teus hábitos pode mudar alguma coisa. No fim das contas, para o problema do pecado, a única coisa que resolve, a única coisa que muda, que transforma, é uma obra plena, total e completa, que emane da cruz de Cristo direto para o teu interior. Procura Jesus e só lá você vai encontrar a transformação que você precisa. Vamos orar.